Muito bem, fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar agora mais um bate-papo de Position. O meu nome é Luiz Fernando, eu sou planejador financeiro CFP. Toda semana eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês no canal. Bom, essa semana eu estou colocando aqui também embaixo esses indicadores que vocês estão vendo. Então, para quem não pode acompanhar o vídeo inteiro, vocês vão poder acompanhar o assunto que vocês têm interesse através desses indicadores. Acho que facilita muito a vida aí quando vocês forem acelerar o vídeo, poder encontrar o que de fato interessa para vocês. Bom, e nesse vídeo aqui, como vocês estão vendo aqui embaixo, nós vamos ver o mercado de uma forma mais ampla, uma forma aí olhando macro. Então vamos olhar aí os índices, né? O índice aqui do Brasil, mercado americano. Vou trazer também alguns índices aí fora o padrão, né? Vou trazer aí um índice de alguns mercados europeus, também aí de alguns mercados emergentes, para a gente ver como que esses países estão se comportando nesse exato momento. Também falo aqui nesse vídeo sobre alguns destaques que nós chamamos a atenção, que eu falei com vocês na semana passada, sobre o que me interessaria para operações durante essa semana. Isso então eu trago de novo aqui para vocês, além das minhas operações que eu tenho atualmente aberto. E por último, a gente faz aí um scan de mercado para identificar como os ativos aí mais líquidos estão se comportando nesse exato momento. Legal, galera? Então, basicamente é isso, a introdução aí do vídeo. Outro recadinho importante, essa semana, na verdade ontem, eu fiz um vídeo aí falando sobre a indicação de 10 livros que eu julgo que foram 10 livros que me ajudaram muito a criar uma casca aí mais grossa aí no mercado financeiro, né, a ter mais conhecimento. Esse vídeo está aqui na descrição, se vocês quiserem também dar uma olhada depois. Esse vídeo ficou muito bacana. Bom, por último, eu gostaria de pedir para vocês o like, também para seguir aqui o canal, aquele papo também de toda semana, isso é muito importante para nós, legal? Bom, galera, então vamos começar aqui. Essa semana tivemos o mercado de uma forma mais lateral, mas essa semana alguns ativos que eu chamei a atenção nas últimas semanas se movimentaram e movimentaram muito, muito forte. Então vamos olhar aí como foi esse movimento desses ativos e também tem um ativo aí chamando muito a minha atenção para a próxima semana. Então vamos começar aqui o vídeo. Vou começar falando com vocês sobre o Ibovespa, que já está na tela, como vocês estão vendo. Então vamos começar a nossa análise aqui pelo nosso mercado, pelo Ibovespa, e o nosso mercado como está nesse exato momento, galera. O mercado está nesse momento, como nós já vimos falando há muito tempo, embolado, né? Não é mesmo? Mercado muito errático nessas últimas semanas. O mercado sobe, aí como vocês estão vendo aqui, o mercado depois cai, o mercado sobe de novo, depois cai, o mercado muito embolado. E esse cenário que vocês estão vendo aqui agora, é um cenário que a gente conversou muito, muito lá, depois dessas amplas semanas de queda. Quem pode até colocar aí no vídeo, nos vídeos anteriores, vocês vão observar que lá eu falei que o movimento mais esperado seria um movimento mais curto de redução da volatilidade. Volatilidade, galera, é a pulsação do mercado, então é impossível, pelo menos é muito difícil, a gente não tem precedentes históricos para isso, para ver o mercado seguir fazendo várias pauladas como essas que vocês viram aqui, até esse movimento que nós vimos no mês aí de fevereiro. Em março foi um movimento muito, muito, muito atípico. Então, o normal é o mercado, após uma, duas, 3 semanas de paulada, né, o mercado sobe ou cai muito forte, nós termos um contexto mais lateral, onde o mercado vai se acalmando, as coisas vão ficando mais tranquilas e a volatilidade vai se reduzindo. É isso que nós temos agora. Então, notem, isso é muito fácil de perceber, basta vocês olharem o corpo dos candles. Então, olhando aqui simplesmente o corpo dos candles, vocês vão perceber como os candles dessas últimas semanas são bem menores que os das semanas anteriores. Então nós temos aí uma redução muito forte da volatilidade, o que já era esperado, o que já era bem previsto no nosso mercado. Olhando no gráfico diário, vocês notam aqui como o mercado vem embolado, né? O mercado vem bem boladão. Eu vou explicar para vocês aqui no gráfico semanal o que são essas duas linhas. Eu já deixei elas até salvas aqui, que são essas linhas verde e a linha vermelha. E o porquê que elas estão aqui no gráfico? Novamente falando para vocês, eu acredito que um ponto determinante para o nosso mercado é essa linha vermelha, mais grossa, que é o ponto dos 73 mil pontos, que é o ponto aí que marca o topo lá de 2008, e eu acredito que esse é um ponto de muita, muita relevância para o mercado no momento atual.
Então, o que significa? Eu acredito, e a minha tese mais forte é o quê? Que caso o mercado venha a superar aqui os 83.800 pontos e consiga fechar acima desse patamar, nós deveremos ter o mercado retomando aí o seu repique, principalmente para pelo menos buscar lá os 100 mil pontos, que é o meu alvo. Mas isso só anula o mercado caso o mercado venha a fechar abaixo aqui dos 71.900 pontos, que é a mínima desse candle aqui. Então eu estou trabalhando com essas duas hipóteses dentro desse mercado mais lateral, que é a superação lá dos 84 mil pontos, nós podemos falar aqui, ou o mercado se ele vir a perder essa mínima desse ponto aqui. E aqui a gente pode perceber no gráfico diário, se nós observarmos o mercado aqui no gráfico diário, ele já tem uma tendencinha aí de alta, né? Nós podemos até ligar aqui esses pontos, esses fundos, e aqui nós temos aí uma linha de tendência, né? Uma linha de tendência aqui sendo formada nesse ponto, e temos esse topo, que dá aí um viés para quem gosta de figura e talvez de um triângulo, né? Então, poderíamos falar nesse ponto, eu não sou muito fã de figuras, eu gosto de trabalhar com o gráfico mais limpo, mas esse é o cenário que nós temos. Olhando no gráfico diário também nós podemos plotar o quê? Nós podemos plotar a volatilidade histórica. Então, olhando aqui a volatilidade histórica, vocês vão perceber que o quê? Após aquele pico que foi a queda aqui no final do dia 23 de março, olhem como o mercado aqui marcou esse topo dentro da volatilidade e a volatilidade vem se reduzindo ao longo do tempo. Então, ou seja, o mercado, a partir do momento que ele vai ficando mais lateral, ele tende a ter mais poder, ter mais força para os players poder acreditar mais forte, tanto seja na alta quanto na baixa, o que pode trazer movimentos mais fortes de compra ou de queda, passando essas incertezas. E o ponto gráfico importantíssimo que eu acho que a gente deve observar, como eu disse para vocês, é a superação aqui dos 84 mil pontos, ou o mercado perder aí os seus 71.900 pontos. Fato é que nós temos no mercado atual uma tendência mais longa de baixa, a média de 50 períodos já começando a se inclinar para baixo, porém notem aqui que bizarro, né? Que bizarro não, na verdade, olha uma situação que é bem difícil. Isso denota no prazo mais curto muita incerteza, né? Muita dificuldade para os operadores aí de swing trade, principalmente em conseguir lucros nas suas operações. Notem que nós temos a média mais longa virando para baixo e temos o mercado aqui superando a média mais curta para cima. Então nós temos aí uma ambiguidade no mercado e temos aí qual o cenário que o mercado vai seguir. Então, se será a tendência mais longa, que já é uma tendência de baixa, ou uma tendência mais curta, que agora começa a se inclinar para cima, denotando aí uma tendência de alta no curto prazo. Olha que engraçado, nós temos aqui no gráfico diário teste agora da média de 50 períodos, o que pode ser também um outro gatilho importante, caso o mercado venha a passar para cima dela, um gatilho aí para muitos players que acabam só operando quando os preços estão acima da média de 50, legal? Vamos aqui, então finalizamos aqui o Bovespa, então final dessa semana nós temos só o quê? Temos um candle de dúvida, que é um inside bar, então nós temos aqui essa barrinha pequena dentro de uma barra maior, mas aqui nesse contexto eu não vejo muito o que se fazer nessa visão do Ibovespa. Olhando o Small 11, nós temos aqui um cenário mais curioso. Olha, galera, enquanto nós temos aqui o Ibovespa fechando praticamente no ponto de abertura, nós temos aqui dentro do Small, que é o índice de Small Caps, o mercado fechando em baixa. Então, nós temos aqui dentro do Small o mercado fechando aí com 7% de queda. Então, assim, podemos afirmar que o quê? Houve uma força muito grande de venda essa semana no mercado, porém, nas ações com menor liquidez, nas ações de Small Caps. Provavelmente o que segurou o mercado essa semana, como nós vamos ver mais para frente, foram algumas empresas aí que têm uma representatividade muito grande no nosso mercado. Então indica que mesmo o Ibovespa fechando quase no 0 a 0 essa semana, houve sim uma saída aí de players, ou pelo menos muita gente vendendo boa parte das ações do nosso índice. É um cenário aí que traz aí um viés mais baixista, porque o Ibovespa ele é composto por poucas ações. Então ali algumas ações que performam bem acabam maquiando o resultado do Ibovespa, mas se a gente olha o mercado de uma forma mais ampla, nós vamos perceber aí que o mercado está mais baixista. Nós temos aqui no Small, nós temos até o quê? Nós temos o mercado fechando abaixo da mínima da semana anterior. Então isso aqui poderia sim trazer aí mais força de venda para essas ações que são compostas aí pelo índice Small
nesse caso. Vamos então falar aqui agora, deixa eu só pegar água aqui. Vamos falar aqui agora, galera, do mercado americano. Vamos começar aqui pela Nasdaq. Nasdaq, após o mercado voltar praticamente em V aqui, dá pouca bola aí para essa crise, né? Então, o mercado americano lá, através do índice Nasdaq, caiu muito forte. Nós tivemos aí depois uma recuperação muito também forte. E agora nós temos o quê? Nós temos aí o mercado praticamente de lado aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4 semanas no mercado lateral, o mercado aí sem saber muito agora para onde vai. Se consegue forças para romper o topo histórico, que está marcado lá nos 119 dólares, ou se o mercado volta a cair. Fato é, 119 mil pontos, né? Então temos aqui o quê? Temos um mercado aqui, pelo menos no Nasdaq, nós temos o quê? Nós temos um mercado enrolado também, mas aí num cenário muito mais forte, muito mais altista do que os outros índices. Na verdade, o Nasdaq hoje é o índice com mais força no mundo, então muita força dentro desse índice. O que pode acontecer se o mercado superar os 120 aqui seria um sinal muito forte aí de força dentro do mercado americano. Olhando agora o S&P também essa semana faz uma semana muito forte de alta, né? Podemos ver aqui que o mercado fecha na semana anterior com um candle bem baixista, né? O mercado com uma sombra superior bem forte, quase em cima aqui da média de 50 períodos. O mercado chegou a violar a mínima desse candle, mas aí mostrando muita força, uma barra totalmente preenchida, uma barra verde aqui, né? O que demonstra muita força de compra dentro do S&P, que agora tem um ponto importante, pelo menos eu vejo assim, que seria o teste aqui da média. Seria um importante ponto aí de resistência dentro dessa retomada dos preços do S&P. Indo para o IVVB 11, que é praticamente o ETF brasileiro que replica o S&P, na semana passada nós falamos o quê? Nós falamos que essa semana, aquele candle fechando aquele candle de dúvida com corpo pequeno, seria um candle muito importante para quem buscaria novas compras dentro do IVVB 11. Isso foi o que aconteceu essa semana. Notem, o mercado consegue superar a máxima aqui dos R$177 e aí o mercado consegue subir daquele ponto para cima. O mercado subiu ainda cerca de 3,72%, fechando aí com 1,72% a mais. Fato é que nessa semana esse ETF aqui teve uma alta de 8% praticamente, então uma alta de 7,76%, uma alta muito expressiva. Fato é que essa alta foi correlacionada principalmente ao movimento do S&P, mas também ao movimento do dólar, galera. Então, se nós olharmos aqui o dólar, notem que novamente o dólar volta a renovar as suas máximas. E foi isso que nós falamos na semana passada. E eu até começo assim, a gente até começa a colocar em descrença, né, esse movimento tão forte, porque a gente tende a acreditar que um movimento, principalmente numa moeda, ele tende a não ser tão elástico assim, né? Então a gente começa a procurar pontos de exaustão do movimento. Então a gente conversou desse ponto aqui que foi colocado lá no dia 6 de abril. A gente colocou também no dia 27 de abril uma possível exaustão do mercado, mas notem que essa força não para, né? O mercado não dá bola para isso, não temos um sinal de arrefecimento dessa força compradora dentro do dólar, né? Com relação ao real. Então, a nossa moeda tem estado muito fraca, é uma das moedas mais fracas aí nesse momento atual no mundo, principalmente nos últimos meses, então temos aí uma deterioração muito grande do real com relação ao dólar. Essa semana o dólar chegou a subir cerca de 9%, sim, 9%, fechando aí com uma alta de quantos por cento? Uma alta de 4,41%, que é uma alta muito forte, galera. Nós tivemos aí o dólar chegando a bater lá nos seus R$6. R$6 foi o preço que o dólar chegou a triscar essa semana. Deixa essa semana uma sombra superior, que no momento atual eu não teria tanta coragem aqui para apostar numa venda no dólar. Deixa eu ver no diário se nós temos algum sinal. Nós tivemos aqui a marcação de um topo, mas olha que é o problema aqui. Olhem a situação como é complicada. Pensem, todo mundo que veio aqui apostou num topo aqui, o mercado fez 1, 2, 3, 4 barras diárias, né, de queda, e aí o mercado volta a subir muito forte. Aqui novamente um sinal de topo, o mercado 1, 2 dias de queda, o mercado volta aí e renova as máximas novamente. Provavelmente aqui nós temos novamente um possível topo. Vamos ver se agora o dólar consegue o real consegue algum suspiro aí com relação ao dólar. Se essa queda for mais aguda, nós teríamos aqui
ponto como suporte possível no dólar? Eu apostaria como um ponto relevante de suporte é esse ponto aqui dos R$ 5,37. Daria uma bela queda aqui no dólar, né? Dos 5,73 até os R$ 5,77, nós teríamos aí um range de quanto de queda? Uma queda esperada de 6,64% dentro desse mercado. Mas como eu digo, como eu falei para vocês novamente, não há sinais de fraqueza no dólar com relação ao real. Legal, galera? Então, vamos olhar aqui também. Hoje eu quero trazer para vocês aqui uma visão de algumas outras praças. Então, deixa eu pegar aqui só para vocês o índice. Vamos tentar dar uma olhada como está o mundo com relação às ações e com relação ao dólar também. Então, primeiramente, esse daqui é o nosso Ibovespa, só que é o Ibovespa aí em dólar. Esse aqui é trazido pelo índice, que é uma ETF negociada no mercado americano, que é o EWZ. Então, se nós notarmos aqui, deixa eu só apagar esse desenho aqui, desde o topo até o fundo, em dólar, o nosso mercado caiu cerca de 57%. Temos agora uma queda aí de 51% dentro do nosso mercado. Então, anotem aí esse número, uma queda aí de aproximadamente 52%. Essa é a queda do topo até o momento atual do nosso mercado com relação ao mundo, né, com relação ao dólar. Então, aqui é o nosso Bovespa correlacionado em dólar. Vamos olhar, então, outros índices mundo afora e ver como o mercado tem se comportado. Então, aqui eu peguei alguns índices de países emergentes. Então, nós temos aqui o México. No México, nós tivemos uma queda aí nas ações mexicanas até o fundo de 46%, só que olhem que até agora o mercado mexicano aí tem uma queda em 35% em dólar também. Essa é uma queda, então o mercado mexicano aí apresenta mais força do que o próprio mercado brasileiro. Olhando aqui, por exemplo, o Chile, que foi um país aí que tinha problemas há mais tempo, né? Notem aqui que mesmo com a crise lá que aconteceu aqui, notem que esse mercado já vinha numa queda muito mais longa, por vários problemas. Vocês devem se lembrar daqueles protestos que houveram lá no Chile no ano passado e tudo mais, uma incerteza política muito grande. Se nós observarmos aqui, desde aquele topo marcado em janeiro de 2018, a cesta aqui de ações mexicanas, de ações chilenas, caiu aí cerca de 67%. Até o momento nós temos aí uma queda de 54% comparado ao último topo aqui no mercado chileno. Tem uma situação bem difícil lá para as empresas do Chile. Indo aqui para o mercado chinês. No mercado chinês nós temos já uma situação um pouco melhor. Notem que aqui o topo desse mercado foi marcado também em 2018. E até agora nós temos aí uma queda dentro desse mercado aqui de 20%. Então, uma queda muito mais suave, podemos dizer assim, do que com relação ao mundo. Notem aqui que o mercado chinês, que foi um dos primeiros a sofrer aí os impactos da nossa crise atual, chegou a cair aí cerca de 22%, 25%, e agora aí retoma uma correção. O mercado aí também bem embolado, esse daqui do mercado lá da China. Indo para o índice aqui que mede as ações do mercado africano, da África do Sul, que é um país aí que o pessoal costuma comparar muito aqui ao mercado brasileiro. Eu acho até, inclusive, lá bem pior, mas esse é um assunto para depois, né? Mas olhando aqui o mercado africano, nós temos aí também o topo sendo marcado lá em 2018. O mercado aí chegou a cair também 67%. E aí temos uma queda agora de 56%. Então notem aqui que com relação aos pares de mercados emergentes, até agora o Brasil aí está com uma situação mais ou menos no meio do caminho, né? Nós temos aí países com uma situação pior, temos aí com uma situação melhor a China e também qualquer outro país que nós vimos aqui com uma situação, o México, né? O México com uma situação um pouco mais favorável. Porém, se a gente olhar aqui o México em dólar, olhem quando foi o topo lá, né? O topo foi em 2013. O fato é que o topo do Brasil aqui foi em 2008. De lá para cá, em dólar, as cotações de ações brasileiras já caíram 74%. Isso se dá muito mais, né, a desvalorização cambial do que ao próprio desempenho das ações aqui no nosso país. Deixa eu ir para o próximo aqui. Então, vamos olhar aqui a Itália. No caso aqui, a Itália foi um dos epicentros aí, né, dos últimos meses. A Itália tem uma queda aí aproximada de 40% do topo até a crise,
e agora nós temos aí uma queda de 31% no mercado italiano. Olhando para o mercado alemão, também temos uma queda expressiva, que foi marcada aí de 41%, agora uma queda de 20%, então o mercado aí alemão se recuperando bem melhor. Na França, na Espanha, aqui nós temos uma queda que também foi uma queda aí de 40% e agora também uma queda de 29%, então movimento bem parecido aí dos países europeus. Aqui olhando a França, nós tivemos uma queda que parece ser mais aguda, uma queda também de 41%, país agora registrando aí do seu topo até esse fundo uma queda de 26%. Também notem que todas as praças mundo afora com uma tendência de baixa bem clara, galera. No Canadá também temos o mesmo cenário, porém aqui o Canadá nós temos aqui uma queda muito menor, uma queda de 19% do topo até o momento atual. São esses os índices que eu queria trazer aí para vocês. Demos então uma sobrevoada aí no mundo. Deixa eu voltar aqui para a minha lista de ações nacionais. Então vamos olhar aqui só o Bitcoin que ficou faltando, né? Então deixa eu pegar aqui o Bitcoin. Bitcoin que essa semana deixa um candle de dúvida em cima da média de 50 períodos, testando esse topo aqui, esse topinho aqui, que é agora o ponto de resistência do Bitcoin nesse momento. Bitcoin, galera, que se ultrapassar essa região aqui, que eu julgo como um ponto muito grande, podemos até fazer assim, ó. Lembrando a todos vocês que resistência não é um ponto específico no gráfico, né? Então nós podemos traçar uma resistência como todo uma região de preços, né? Então eu falaria aqui que toda essa região aqui é uma região de resistência aí no Bitcoin. Caso esse mercado ultrapasse esse ponto aqui lá dos 13.700 dólares, se nós olharmos para trás, o próximo ponto já é a máxima histórica dentro desse mercado. E aqui é um topo único, né? Então a chance desse mercado romper essa região aqui, ultrapassar o topo histórico, é uma chance muito, muito, muito grande. Então, muita atenção aí com o Bitcoin para os próximos meses. Vou falar com vocês então aqui, terminamos a nossa análise mais geral, a nossa análise macro. Eu quero falar agora com vocês das ações que eu tenho em carteira. Vou começar aqui falando da Magazine Luiza, que essa semana fez um movimento muito forte, não só ela, né, mas como todas as ações do varejo, aqui uma subida aí de 15% dentro das ações da Magazine Luiza, que praticamente, olhem como isso é impressionante, praticamente não houve, né, crise aqui dentro dessa ação. Acabou, né? A ação chega novamente ao topo, chega novamente a tocar a máxima histórica dentro desse ativo. Então, novamente o que eu falo para vocês, já falei várias vezes, galera, por mais que o cenário seja difícil, por mais que o cenário agora não seja um dos melhores cenários do mundo, nós não devemos fechar o olho para todas as ações. Terão ações, terão empresas sim que conseguirão sair desse momento atual com uma situação muito melhor. E isso vai se refletir nos preços, Nós vamos ver ações aí multiplicando de valor ao longo desses próximos anos, enquanto boa parte do mercado provavelmente vai ter muita dificuldade. Então, não adianta, por mais que a situação esteja ruim, fechar o olho para todas as ações. Claro, a nossa seleção nesse momento exige muito mais atenção, exige muito mais critério, muito mais cautela, mas sim, existem empresas que vão superar esse momento atual com uma força maior do que a que tinha anteriormente. Olhando aqui, mais uma empresa que eu tenho em carteira, a empresa aí que eu fiz uma compra há poucas semanas é a SLC. SLC essa semana põe aqui a ponta, né, perfura essa região aqui de resistência, abrindo espaço, como esperado, lá para a região dos seus R$ 33. Então aqui, eu falei até para vocês na semana que eu adquiri esse ativo, que aqui era um ponto importante de resistência. Caso o mercado tivesse força aqui para superar, a gente olharia para trás, a simetria empurraria aqui a próxima patamar de preço só lá para os seus R$ 33. Esse é um cenário, então, essa semana, uma semana muito importante aí dentro desse ativo. Se nós observarmos, é um rompimento sim. Então aqui, se eu não tivesse feito a compra no ponto que eu fiz aqui seria um ponto importante, um ponto que eu julgaria assim, válido para uma compra dentro desse ativo. Essa semana também eu fui estopado dentro da Login. Login, que era uma ação que eu vinha carregando há muito tempo, vinha carregando aqui desde
lá dos seus R$3 e acho que R$3,70. A empresa também sofrendo aí com os impactos da crise. A tendência já não é mais uma tendência de alta. Nós temos aqui topos e fundos descendentes. Nós temos as médias já apontando para baixo. Média de 50 períodos já querendo se inclinar para baixo. Então aqui já todo um viés para não ficar exposto a esse tipo de ativo. Stop feito dentro dessa ação. Quase deu stop também essa semana a Júlio Simões. Ficou a pouquíssimos centavos do meu ponto de stop. É uma ação que ainda permanece na carteira, mas provavelmente se o mercado cair um pouquinho na semana que vem, vai ser uma ação a ser estopada. Temos aqui na Júlio Simões um possível cenário assim, ó. Nós fizemos aqui essa perna de impulso, essa perna de correção. Caso o mercado aqui, esse teste em cima da média, nós poderíamos ver um cenário assim dentro desse ativo. Então, o cenário começa a ficar bem mais difícil. Isso só seria modificado caso esse ativo consiga forças nas próximas semanas para fazer algo assim, ó. Candle forte, rompendo essa média aqui para cima, tirando todo mundo que apostou na venda aqui, estopando todo mundo que apostou na venda dentro desse ativo aqui nas próximas semanas. Então, seria o que eu ficaria muito feliz em observar nesse ativo para as próximas semanas. A única operação que eu tenho na venda é o Banrisul. Essa semana o Banrisul chegou até a cair bastante, chegou a cair do ponto atual até o seu fundo, cerca de quantos por cento? Cerca de 5,37%, porém o mercado corrige e fecha aí mais ou menos no ponto de abertura, nada a se fazer nesse momento, operação que segue aberta no mercado. Então é isso, acabei aqui as ações que eu tenho, operação ainda em aberto. Eu vou falar para vocês agora dos destaques, e aqui está o ponto principal desse vídeo. Semana passada, semana retrasada, acho que há umas 2, 3 semanas atrás, eu vinha chamando a atenção de vocês para algumas ações. Então, acho que eu cansei de falar aqui nesse vídeo como chamava atenção algumas ações. E, por surpresa ou não, algumas ações que eu falei para vocês foram ações aí que desempenharam muito, muito bem essa semana, seguindo o esperado, que era que essas ações já vinham demonstrando muita, muita, muita força no mercado. Então, eu vou começar falando aqui para vocês da VEG. A VEG, que é uma empresa que essa semana ela ficou fazendo um candle aí de baixa, porém, um candle curto, e continua ainda achando essa empresa aqui com uma excelente força perante ao mercado. O fato é que ela não deslanchou essa semana, mas nós temos aí um cenário ainda muito positivo em VEG. Nós temos aí o ativo acima das duas médias, fazendo esse topinho aqui. O que nós poderíamos esperar seria mais um zigue-zague aqui em VEG, tá? E vou falar agora da ação que foi o destaque essa semana, que infelizmente eu não consegui comprar, pois eu falei para vocês na semana que passou que eu queria esperar mais uma semana, mais uma correção de uma semana dentro desse ativo, que é a BTOW ou BTOW3. E não deu, né? O mercado aí simplesmente essa semana aí fez um movimento muito forte de alta, muito forte mesmo. Foi o ativo aí que mais subiu essa semana, se eu não me engano. Nós tivemos aí uma alta dentro desse ativo que chegou a bater lá os seus 31% em uma semana. E fechou aí com uma alta de 22% essa semana. Muita força, já era, não me surpreende, né? Já era um ativo que vinha demonstrando muita, muita força no mercado. Eu considerava o quê? Eu considerava um cenário bem arriscado essa compra aqui, pois nós já tínhamos o quê? Nós tínhamos 1, 2, 3, 4 semanas de alta, apesar de eu considerar esse candle mais uma semana de correção do que uma de alta, mas é um candle verde, então foi sim uma semana de alta. Então, não era o cenário que me chamava atenção para uma compra, mas, se nós olharmos para trás, nós estamos vendo esse ativo superando a máxima histórica, a máxima que foi marcada só lá em 2007. Então, nós temos aí um cenário de vácuo aberto aí para BTOW3. O que eu acredito e o que eu acho mais factível nesse momento a se fazer, para quem não conseguiu comprar, para quem não tem esse ativo em carteira, seria esperar um pullback. Então, aqui nós temos aí, como eu falei, várias semanas de alta, então não seria o caso comprar na semana que vem. Eu esperaria talvez esse ativo subir por mais uma semana, ou até 2 semanas, corrigir de forma lateral, ou até mesmo vir aqui buscar esse ponto dos R$80, e aqui sim, quando o ativo fizer um novo ponto aqui, um novo
zigue-zague, aqui seria o momento ideal para uma compra desse ativo, buscando aí uma permanência por mais longo prazo dentro desse ativo que demonstra muita força, uma excelente tendência de alta. Notem que mesmo com todo esse cenário, galera, que nós estamos vivendo, esse ativo não conseguiu nem sequer fechar abaixo da média de 50 períodos. Notem que a tendência primária de alta não foi quebrada em ponto algum, não foi quebrada em ponto algum. Nós podemos falar aqui desse canalzinho que vai sendo desenhado, aqui nesse ponto, aqui nós podemos até, esse aqui foi uma alfinetada que deu, mas foi lá na crise, então até poderia ser relevado, nós poderíamos trabalhar aqui com essa linha de tendência de alta dentro desse ativo, então excelentíssima tendência dentro de BTOW3, mais um ativo que eu falei para vocês na semana que passou, foi a SUSB, Suzano, né? A Suzano também, olha essa semana um movimento de alta que nós tivemos em Suzano, um movimento aí de cerca de, deixa eu pegar aqui, um movimento aí de cerca de 24% de alta, um movimento bem forte, movimento que rompe toda essa correção, esse canalzinho que esse ativo vinha desenhado aqui. Então nós tínhamos esse canalzinho aqui de baixo sendo desenhado, um canal meio porco, é verdade, mas é um canal. Agora nós temos o que? O que seria esperado aqui, o teste desse topo histórico que lá está logo mais ali nos R$ 53 em Suzano. Também vejo com muito bons olhos aqui a Suzano. Indo para o próximo ativo, que eu vou chamar a atenção de vocês e me chama muita atenção, é a Sinqia. Sinqia que era um dos destaques, uma força, uma tendência muito grande até o começo da crise. Esse ativo corrigiu muito forte e retoma, né? Olhem que desde o começo da crise, esse ativo chegou a cair cerca de 66%, 67% na verdade, e até agora nós temos uma alta aí de mais de 100%, 100% de alta em Sinqia desde o começo da crise. E olhando aqui nós temos o quê? Nós temos um cenário muito, muito atraente em Sinqia. Nós temos uma inside bar, nós temos uma barra pequena dentro de uma barra grande, uma barra gigante, né? Então nós temos essa barrinha aqui como destaque. E nós temos também o quê? Nós temos uma barra vermelha após 1, 2, 3, 4 semanas, que poderia também ser interpretada como uma barra única ignorada. Teve esse cenário aqui, o mercado acionou, o mercado subiu daquele ponto até aqui, quantos por cento? Daqui até lá o mercado subiu aí cerca de 15%, nós temos de novo esse cenário. É um ativo que me chama a atenção, é um ativo que essa semana provavelmente será um ativo que eu vou colocar uma ordem de compra. Não colocaria nesse ponto aqui do sidebar, eu colocaria aqui no ponto dos R$ 22,75. Olhando para trás, o próximo ponto é um ponto de topo único. Então, a fraqueza não é um ponto tão relevante aí que nós poderíamos falar, nossa, uma resistência muito forte para frente. Então, seria um ponto aí que, caso o mercado ganhe força, seria um ponto aí de fácil rompimento, né? Então, nós poderíamos esperar um movimento aí forte dentro desse ativo. Chama bastante atenção Sinqia. Indo para mais um ativo aqui que também foi falado diversas vezes aqui com vocês, que é a Lojas Americanas, principalmente a Lame 3. Lame 3 essa semana sobe cerca de quantos por cento? 10%, chegando lá quase também no seu topo histórico. Sim, não teve aqui um agrupamento, mas acho que sim, é o topo histórico aqui dentro desse ativo. Deixa eu ver aqui, isso aqui está com cara de ajuste. Deixa eu ver na Lame 4. Sim, é o topo histórico, seria o topo histórico desse ativo. Olhem também aqui, bem bonita também aqui, a Lame 4, Lojas Americanas, mais uma ação ligada ao setor de varejo. Falamos na semana que passou da Via Varejo. Via Varejo essa semana deixa um candle de dúvida em cima da média de 50 períodos. Não me anima tanto nesse caso aqui a Via Varejo. E por último, dos destaques que eu queria colocar para vocês, é a Klabin. Olhem esse movimento em Klabin, olhem essa barra. Barra de cerca de 31%. Então voltem, não foi a BTOW que fez o movimento mais forte da semana, foi a Klabin. Klabin, movimento explosivo, né? Um movimento totalmente explosivo. Nós tivemos aqui essa semana quase o mercado tocando também a máxima histórica. É um ativo cotado abaixo do valor nominal. Eu ficaria muito, muito atento para as próximas semanas. Caso o mercado aqui comprar, agora não dá, né, galera? Mas comprar após o mercado, se o mercado for generoso com a gente e fizer uma correção aqui,
para um posterior rompimento. Também é um ativo aí que chama muita minha atenção nesse exato momento. Indo para os ativos que estão mais fracos no mercado, nós temos novamente aqui o quê? Nós temos novamente os ativos aí performando muito pior do que o mercado. Então nós temos aqui de novo a IRB, mais uma semana de queda, olha aqui, mais uma semana de queda. Olhando aqui Gol, também um candle de dúvida, também uma semana de queda que testa essa região, começa a se tornar aqui uma região interessantíssima para uma venda. O problema, novamente, como eu já falei várias vezes para vocês, é o ponto de stop. Stop muito longo dentro desse ativo, então o stop aqui seria um stop lá nos R$ 13,29 para uma operação aqui nos R$ 10. Então teria um stop aí de R$ 3 praticamente dentro desse ativo. Mas chama a atenção Gol, a fraqueza desse setor. Nós temos aqui em azul também, olhem aqui em azul nós temos o que já? O mercado até já perfurando essa região, né? Se nós considerarmos aqui essa região, aqui o mercado já violando o fundo anterior. Então cenário aí bem negativo aí para azul. Esse setor que está muito impactado aí com a volta da economia, né? Com a volta do turismo, fato que a gente não deve esperar tão cedo, né? Indo aqui para CVC também a mesma coisa, CVC. CVC deixou uma barra de sombra inferior, mas também uma barra de venda essa semana. E por último, a Smiles. Olha aqui, Smiles, a gente falou na semana passada dela e essa semana esse ativo caiu quantos por cento? Uma queda aí de 14%, 15% em Smiles essa semana. Então, são ativos extremamente fracos nesse momento no mercado. O grande problema, o grande ponto difícil aqui é a questão do stop. Não tem onde colocar stop. Os stops muito caros nesse momento para se fazer qualquer venda. Mais um ativo que eu coloquei aqui, mas é um ativo que está praticamente quase virando pó, num desenho muito feio. É a Show, né? A Tickets for Fun, né? Olhem aqui, galera. Ativo rompendo essa região, que é fundo histórico. Então, nunca antes esse ativo foi negociado nesse ponto, R$ 1,60, o ativo aí praticamente indo para o pó, Esse é o cenário em Tickets for Fun. Também um ativo muito fraco, mas também muito difícil de ser operado nessa situação atual. Para operar esses ativos, o correto seria ir para frames menores, né? Então ir aqui para um gráfico diário da vida ou até mesmo para uns 60 minutos da vida para procurar uma operação de venda. Não é o nosso caso, não é o que nós fazemos dentro da estratégia de position. Bom, então acabamos aqui os ativos como destaques. Vou falar agora com vocês, dar uma sobrevoada aqui nos ativos mais líquidos e ver se alguma coisa chama atenção. Então vamos começar aqui com Petro 4. Petro 4, Petrobras, aqui nós temos o que? Nós temos o ativo aqui cutucando já aquela região de gap que a gente havia falado na semana anterior. Então, caso o mercado na semana que vem consiga superar essa aqui, esse ponto que é marcado pelos R$ 18,69, a expectativa maior seria aí o mercado vir buscar uns R$ 22,00 e quantos centavos? R$ 22,60, que é onde está esse gap. Então seria o natural esperar esse gap ser fechado aqui em Petrobras, mas foi muito forte. Então lembra o que eu falei para vocês no começo do vídeo sobre ativos aí segurando o Ibovespa? Tá aí, ó, um dos ativos que compõem a cesta do Ibovespa com mais percentual é a Petrobras. Então temos aí a Petrobras fazendo um movimento de alta, o que corrobora para o Ibovespa se segurar. Vamos aqui falar dos bancos. Os bancos aqui já no outro ponto demonstrando muita fraqueza também. Falei para vocês desse topo marcado aqui pelo mercado bancário no geral. Mas o que eu vejo nesse momento para os bancos é uma situação de uma lateralização, que a gente poderia falar aqui, ou até esticar para cá, mas esse ponto seria essa lateralização sendo formada aqui nos bancos, de uma forma geral. Saindo daquele ponto que nós conversamos lá anteriormente, antes do mercado entrar em crise, antes do mercado colapsar, que era essa região aqui, de lateralização também. Nós temos agora novamente o mercado lateralizando. É o que eu falo para vocês, galera. Muita gente aqui buscando ativos de qualidade, ativos que vão gerar valor ao longo do tempo, porque são empresas sólidas, empresas que seguram a crise. Tá aí, ó. Nós temos aqui o setor bancário lateralizado, enquanto nós temos BTOW3 subindo loucamente. Nós temos aqui
VEG, a própria VEG subindo muito bem. Nós temos aqui lojas americanas também subindo muito forte. Nós temos a própria Magazine Luiza também subindo muito forte. Enquanto, se as pessoas estão buscando apenas ativos seguros, estão aí amargando um movimento mais lateral. Com certeza aí uma cotação muito menor do que aquelas entraram. A não ser quem comprou lá no auge da crise, muito provavelmente quem comprou aqui ou aqui embaixo está com a cotação menor do que entrou. Estamos vendo o mesmo cenário aqui em Itaú, então não muda muita coisa aqui. Nós podemos também falar aqui de Itaú dessa congestão. E se o mercado chegar a perder essa região aqui, nós vamos olhar para trás e vamos ver que temos um enorme vácuo aqui para trás em Itaú. Mesma coisa deve se repetir em Bradesco. Olhem aqui, perdendo esse ponto, nós teríamos lá ponto de suporte só nos R$ 8,20 em Bradesco. Ah, mas nunca vai acontecer. Isso é impossível, galera. O impossível não existe no mercado. O impossível não existe no mercado. Nunca duvide de uma situação. Indo para Ambev, nós temos aqui em Ambev o mercado ainda segurando com unhas e dentes aqui nesse ponto também. Ambev seria até uma operação muito interessante de venda aqui em Ambev, caso o mercado venha a perder aqui os R$10,37. Também olhando para trás, nós temos aqui essa simetria gigantesca aberta. Eu já comparei essa simetria aqui algumas vezes com o Cielo. O pessoal acha muito maluco falar isso, né? Mas é o cenário que se desenha, galera. É o cenário que se desenha caso a Ambev consiga perder essa mínima aqui dos R$10,40. No momento atual, o que temos? Nós temos o quê? Nós temos um repique que testa esse fundo aqui que está marcado na região em ponto vermelho, que é a região aí dos R$12,55. O mercado replicando, volta a testar o que era fundo, como agora como resistência. Então vamos ver como a Ambev se comporta nas próximas semanas. Vale vem demonstrando bastante força. Vale demonstrou bastante força essa semana, voltando para cima da média. Então Vale aí demonstra força essa semana. Temos fundos aqui menores. Deixa eu ver o que dá para fazer aqui. Nada, não daria nada aqui se fazer. Vale nesse momento também bem embolada, mais forte sim do que os outros ativos. Olhando um ativo que também subiu bem nas últimas semanas é a CSN. Essa semana deixou um candle de dúvida, porém já acima aqui da média de 10 períodos, então temos aí um repiquezinho mais forte em CSN, o que talvez poderia aí impulsionar o ativo para buscar o ponto de resistência, que seria aí os R$11,31 em CSN. Embraer testa essa região que a gente colocou como fundo na semana passada. Seria aqui, como eu falei para vocês, aqui todo o livro de análise técnica indicaria uma possível compra nesse momento, com a superação aqui dos R$9,07. Fato é que não aconteceu. Nós temos novamente o mercado testando toda essa região aqui novamente em Embraer. Os Minas, mesma coisa, nós temos um cenário bem parecido com o que nós falamos nos bancos. Nós temos aqui uma lateralização também em uma tendência de queda, então seria o mais esperado, seria o mercado romper isso aqui para baixo e continuar a sua tendência já vigente. Falando em Cielo, que nós falamos há pouquinho, olhem só a Cielo, galera. Olhem a Cielo. Vou afastar o gráfico e mostrar para vocês que essa linha verde é a mínima histórica em Cielo. Vou colocar aqui que foi marcada lá em fevereiro de 2011. E a mínima, na verdade, está marcada aqui nos R$3,64. Se nós olharmos essa semana, onde que o mercado foi beliscar, onde que o mercado chegou a triscar essa região, opa, R$3,65. Novamente, temos em Cielo o mercado testando essa região, e eu julgo que é uma região extremamente importante. Então, para quem busca uma operação exótica, aí, uma operação talvez aí para segurar o ativo, colocar um dinheiro que aceita perder por completo, essa seria uma situação. Temos em Cielo o teste do fundo histórico. O mercado deixa uma sombrinha aqui. Que daria até para apostar, caso o mercado fizesse um candle verde aqui na próxima semana, numa compra aí, como argumento, o teste desse fundo histórico. O fato é que Cielo devolveu tudo
tudo que subiu um dia devolveu nesse exato momento. E quem segurou o ativo desde lá até aqui, agora se pergunta o que fazer, né? O que fazer com esse ativo em carteira? Fato é que o ponto preocupante aqui seria se Cielo rompesse essa região dos R$ 3,64, abrir espaço aí para o vazio, né? Não teríamos aí patamares de preços históricos para trás dentro desse ativo Cielo. Impressionante a queda desse ativo, impressionante a força de venda que esse ativo se tornou, né? Um ativo que já foi no passado aí um dos mais queridos aí do mercado, um ativo muito bem visto pela maioria dos analistas. Tá aí, ó, a destruição impressionante de valor dentro de Cielo. Ficou aqui para trás Banco do Brasil, também um cenário muito parecido como todos os bancos. A gente nota aqui novamente um cenário de consolidação aqui. Nada a ser feito nesse momento. Natura demonstra força, Natura brigando aí para voltar para cima das duas médias, tentando brigar para retomar uma tendência de alta, mas embolada também nesse momento, tem coisa muito melhor. E temos a Gerdau que essa semana testa essa região, que foi a região formada por fundos 1, 2, 3, 4 vezes, testa aqui essa região que agora é uma região de resistência. Notem que aqui, nesse ponto, era uma região de resistência, virou uma região de fundo e agora é novamente uma região de resistência. Aula clássica aqui de análise técnica de fundos e resistências, suportes e resistências, na verdade, em Gerdau aqui na prática, galera. E terminando o vídeo, ficou um ativo aqui sobrando, mas eu vou colocar ele lá para cima, que era um dos ativos que também me chama a atenção essa semana. Então ele ficou aqui perdido, mas é a Localweb. Localweb eu falei para vocês na semana passada, e notem aqui o que o mercado fez. O mercado foi mais generoso do que a própria BTOW, né? Então temos aqui em Localweb o que? Nós temos 1, 2, 3 semanas de alta, porém, se nós observarmos, se nós olharmos com atenção, nós vamos ver que são semanas laterais. Então o mercado marcou esse topo aqui, o mercado está corrigindo. Isso pode ser visto no gráfico diário da vida. Opa, olha lá, nós vemos aqui um retângulo sendo formado em Localweb. Isso me chama muita atenção para a próxima semana em Localweb, uma possível operação no rompimento aqui do seu topo em R$ 25,77. Seria uma operação muito, muito plausível, operação que chama bastante a minha atenção para a próxima semana esse ativo. Então temos aqui a Localweb e a própria Sinqia, são ativos aí que estão bem bacana, estão bem atraentes para a próxima semana, na minha forma de entender o mercado. Acho que é isso, acho que acabou. Então, peço novamente para vocês que gostaram do vídeo o like, não se esqueçam aí de seguir o canal, semana que vem tem mais. Então, forte abraço para vocês e até a próxima semana, ótimos trades para todos vocês. Um abraço e até mais.